Olá pessoal, sou a psicóloga Andréia Marinho e hoje nós vamos falar a respeito de processo seletivo interno. Esse vídeo está recheado de informações para garantir que você se saia bem no seu processo. Então fica comigo e assiste tudo. Primeiramente, vamos definir aí, né? Pode ter gente que caiu aqui no vídeo e não está entendendo muito bem essa linguagem de processo seletivo interno, processo seletivo externo, afinal de contas, o que é? Bom, basicamente, processo seletivo interno é quando você já está empregado numa determinada empresa e abre uma vaga em outro setor, ou até mesmo no setor em que você está, porém, uma vaga acima da sua e você acaba se interessando, tá? Então, exatamente a respeito disso que nós vamos falar. Bom, primeira dica, vamos entender um pouquinho melhor. Algumas empresas acabam priorizando, principalmente as grandes empresas, pequenas nem tanto, tá? Muitas vezes fazem mesmo um processo seletivo direto externo, porque já conhecem seus funcionários e acham que, acreditam, melhor dizendo, que os funcionários que já têm ali na empresa, que já trabalham, que eles não estão aptos a ocupar a nova posição. Mas as empresas de grande porte, de médio, grande porte, multinacionais, elas costumam fazer o quê? Priorizar o processo seletivo interno, até mesmo pensando no clima organizacional. Imagina, né, tem uma vaga e você se interessa, você não pode concorrer porque a vaga foi aberta somente externamente. Você vai se sentir como? Injustiçado. Então, exatamente por conta disso que o processo normalmente ele abre internamente, e depois, se não encontrar os candidatos, o candidato que se deseja, aí sim vai abrir externamente. E tem aquelas vagas que são vagas mistas, processos mistos, melhor dizendo, em que a empresa abre o processo interno concomitantemente com o processo externo, tá? Ou seja, você que já trabalha na empresa acaba muitas vezes concorrendo com aquela pessoa que está lá no mercado de trabalho. Afinal de contas, é vantagem ou desvantagem eu já estar na empresa e concorrer a uma vaga? Aí é que tá. Tem variáveis aí no meio do caminho. Bom, vamos pensar o seguinte. Se a empresa que você trabalha, ela possui uma avaliação de desempenho, ou ainda que não tenha uma avaliação de desempenho formal, mas tem um RH ativo, um RH próximo das áreas de atendimento, o RH vai ter noção de que tipo de profissional você é. Pois é. Se você performa ou se você não performa, tá? E se tem avaliação de desempenho formal, o RH vai ter arquivado ali a sua avaliação de desempenho. Então, ele vai saber que tipo de profissional que você é. E pensa comigo, você acha que o RH vai priorizar, né, uma pessoa que está com baixo desempenho em outra área, ou seja, já é um profissional que não está bem, e entre outros, cheios de potencial, eu vou escolher aquele profissional que já não está bem? Então, a questão é essa, tá? Uma desvantagem é essa, porque se você vai concorrer para uma empresa fora, a empresa não conhece você ali no dia a dia. Então, você pode se vender muito bem, você pode estar super motivado e conseguir passar isso. Agora, em uma vaga interna, o RH ele tem conhecimento se você é um bom profissional e se você não é um bom profissional. Então, você pode, de repente, já estar queimado aí antes mesmo de concorrer àquela vaga, tá? Então, qual é a minha sugestão? Se você hoje não está desempenhando bem, a sua intenção é crescer naquela empresa, você não tem o objetivo de trocar de empresa, então comece a mudar a sua história hoje, né? Você certamente já teve aí uma avaliação de desempenho, se não teve, é momento de ter, você pode pedir ao seu gestor, pedir um feedback a respeito do seu desempenho e se basear nisso para crescer dentro da empresa, para se desenvolver. Quais as competências que eu preciso? Quais são os cursos? Tem alguma formação específica que eu preciso para dar o próximo passo de carreira? Tudo isso você pode se preparar, você pode realizar. Uma sugestão, inclusive, é você pesquisar vagas, né, empresas do mesmo porte, o tipo de vaga que você gostaria de concorrer e quais são os requisitos dessa vaga, o que estão pedindo. Com base nisso, você vai conseguir se preparar. A ideia é exatamente essa, você já precisa estar pronto na hora que surgir a oportunidade. Então, você precisa já ter um plano aí de carreira, onde eu quero chegar. Por isso aquela perguntinha lá,
onde você deseja estar daqui 5 anos ou daqui 10 anos, exatamente para ver esse ponto aí, se você é um profissional que tem ambição de carreira, se você realmente quer crescer, se você tem as coisas planejadas, sabe, de como você vai fazer para você chegar lá, porque se a gente não tem objetivo, a gente não tem planos no meio do caminho, a gente vai meio que deixando a vida me levar, sabe? Então fica atento a isso. A vantagem de estar concorrendo a um processo seletivo interno é que quem vem de fora não tem todo o conhecimento que você tem. Você tem o conhecimento das áreas da empresa, do funcionamento da empresa como um todo, os detalhes ali do segmento, então isso pode beneficiar você. E se você não tem, eu oriento que você vá em busca disso, que você conheça toda a hierarquia, toda a cadeia dentro da empresa, todo o funcionamento. Por isso que é importante a gente manter bom relacionamento com as pessoas das outras áreas, da nossa área e das outras áreas, né? É sempre bom a gente ser político, gente, dentro de uma empresa, tá? Ali é um ambiente diferente do seu ambiente no dia a dia, na sua casa. Então lá você sim precisa socializar de maneira diferente e precisa se relacionar bem com todas as pessoas, porque às vezes uma pessoa, ela pode te prejudicar. Você pode se dar bem com todo mundo, mas você teve um mal-estar com uma pessoa e você pode ser prejudicado por isso. Então mantenha sempre aí o bom relacionamento interpessoal, tá bom? Cative as pessoas, vá mesmo tomar o café, vá conversar com a pessoa, para que você possa entender também no funcionamento da área dela, tá bom? Isso é a visão geral da empresa, isso pode te beneficiar, tá bom? Outra coisa importante é, eu conheço pelo menos 2 tipos de candidatos, assim, duas situações que podem ocorrer internamente. Tem aquela pessoa que decide desistir da vaga, mesmo querendo, mesmo até achando que já está apto para aquela posição, porque acredita que tem alguém mais preparado do que ela, e aí fala, eu não vou concorrer para aquela vaga que eu já tenho certeza que é determinada pessoa que vai passar, porque essa pessoa já está próxima do gestor, elogiam muito essa pessoa, então como que eu vou concorrer? Vamos fazer esse processo seletivo aí, mas é balela, porque certeza que vai ser aquela pessoa que vai ser aprovada. E aí essa pessoa desiste. E tem aquele candidato também que é a cerejinha do bolo, né? Que acha que de fato é ele que vai ser aprovado. Vai ter um processo seletivo sim, mas a vaga já é minha, com certeza. Eu sou a pessoa mais preparada. Gente, as duas extremidades estão erradas, tá bom? Por quê? Vamos para a cerejinha do bolo. Vou te contar uma situação que eu já passei. Eu já reprovei um candidato exatamente com essa característica. O gestor já gostava, todo mundo na área já identificava que era uma boa pessoa para aquela posição, mas essa pessoa, acho que já tinha tanta certeza de que ela seria aprovada que ela não fez o mínimo esforço no processo seletivo. E, gente, é um processo seletivo. Eles estão analisando ali as características, as competências, né, as habilidades da pessoa que estão ali em harmonia com aquela oportunidade. E se a pessoa não faz o mínimo esforço, eu tenho outra aqui que está super se dedicando, que foi super bem no processo seletivo, qual que eu, como RH, vou escolher? Com certeza essa daqui, que está mostrando motivação, interesse e também apresenta toda a capacidade para ocupar a posição. E não aquele dali, enfim, que demonstrou uma certa arrogância até. Então, não faça isso, tá? Não vá com excesso de confiança. Pense o seguinte, processo seletivo, não importa se é interno ou se é externo, é igual, tá? Você precisa se preparar, você precisa mostrar motivação, interesse, muito interesse pela vaga, você precisa demonstrar que aquela oportunidade ela vai agregar na sua carreira, que é seu objetivo de carreira, que você quer muito aquela oportunidade, que você já aguardava, que você já almejava por aquela oportunidade. Você também precisa demonstrar o que você, como profissional, com toda a sua bagagem, com toda a sua experiência, pelas áreas que você já transitou, como que você vai agregar naquela nova posição, qual vai ser a vantagem da empresa de colocar você ali naquela posição. E aí também é importante você não menosprezar o conhecimento dos outros candidatos, a preparação deles. É importante você deixar claro que você tem conhecimento de que os outros candidatos também são muito bons, mas o que você pode contribuir, o que você pode garantir, sabe? Eu sempre costumo falar, fale para o recrutador, né, que se ele te escolher, que ele de fato ele não vai se arrepender. Porém, tem um porém.
Porém, tem aquela questão do motivador. Por que você está indo em busca dessa oportunidade? Eu vou ser bem sincera com você. Se for somente por questões financeiras, você vai para uma outra área que você não gosta, realizar atividades que você não gosta. Se for somente por isso, não vale a pena, viu? Sabe por quê? Porque onde você está, você vai sair dessa posição que talvez já esteja super confortável, e você vai para uma posição de risco, onde você vai precisar desempenhar, mostrar o seu desempenho. E se você estiver fazendo algo que você não gosta, as estatísticas estão aí, as pesquisas estão aí. A probabilidade é de que o seu desempenho ele seja mais baixo do que o desempenho de uma pessoa motivada. Então, muito cuidado com isso. E aquele candidato que deixou de participar do processo seletivo porque achou que a vaga já estava dada, que já estava vendida, pode sim ter perdido aí uma oportunidade. Nesse caso, nesse processo que eu falei, que eu fiz, outra pessoa que participou, estava muito motivada, mas que até essa pessoa acreditava que já estava meio que vendido o processo, que era aquela outra que ia participar, porém mesmo assim decidiu participar, foi aprovado e ficou surpreso. Falou, olha, eu realmente acredito que eu sou capaz, né? Eu queria muito, mas eu confesso que eu achava que outra pessoa ia ser aprovada. E aí, aprendizado, né? O que foi reprovado aprendeu que não é assim, e o que passou aprendeu que vale a pena se candidatar à oportunidade. É muito interessante que um processo seletivo interno, normalmente os recrutadores, eles de fato dão o retorno para o candidato, dão um feedback mais detalhado de por que ele não foi aprovado. É diferente de um processo seletivo externo, né? Você não está na empresa e aí você liga pedindo feedback, você normalmente não tem um feedback, você tem um posicionamento a respeito do status da vaga. Mas essa pessoa específica, eu dei o feedback para ele, falei da falta de empenho, da falta de motivação. E aí, passado algum tempo, abriu uma nova oportunidade e ele se candidatou e ele se mostrou completamente diferente. Ele realmente teve um bom desempenho no processo seletivo e eu tive o maior prazer de aprovar essa pessoa para uma outra oportunidade. Então, independente, é interno ou externo, lembre-se, currículo, se preparar para cada uma das possíveis respostas para sua argumentação, sua motivação precisa estar muito presente. Lembrando aí, agora vamos dar um passinho atrás, a gente já estava falando do processo, vamos voltar. Abriu a oportunidade, o que é que eu tenho que fazer? Ah, André, eu vou passar por cima, vou lá me candidatar, passar por cima do meu gestor. Não faça isso, tá? Primeiro passo é sentar com o seu gestor, é conversar com ele, é explicar do seu interesse, é deixar muito claro que você não quer sair da sua área, né? Que você não quer, que você não tem nenhum problema, por exemplo, com a gestão dele, com os colegas de trabalho, com a equipe, mas que você está no momento em que você quer novos desafios e as atividades daquela área te encantaram, você realmente está muito interessado naquela oportunidade. Até porque você não sabe se você vai ser aprovado. Então, você também não pode causar um mal-estar ali entre você e o gestor. Deixar muito claro que você não vai deixá-lo na mão, que a sua ideia é criar uma sincronia, né, com essa nova vaga, caso você seja aprovado, para que você consiga preparar uma pessoa para aquela posição. E, no mais, também você vai estar dentro da empresa, alguma dúvida da nova pessoa ali naquela posição, a pessoa vai poder entrar em contato com você. Enfim, deixe as portas abertas, tá bom? Isso daí é de extrema importância. Andréia, mas eu nunca devo passar por cima do meu gestor? Depende. Eu tive uma cliente, na verdade era uma paciente de psicoterapia, e ela passou por uma situação em que quando ela foi pedir a opinião da gestora dela, ela falou, estou pensando em me candidatar para aquela vaga, o que você acha? A gestora dela tratou ela muito mal, né? Debochou dela. Falou, nossa, você naquela vaga? Hahaha. E deu risada, gente. Já vamos começar que é bem antiética, né? A atitude dessa gestora. Mas a grande questão eu incentivei essa pessoa a participar do processo seletivo mesmo assim, porque se dependesse daquela gestora, ela ia sempre carregar uma crença de incapacidade, de ineficiência. Não era um gestor, era uma pessoa que tinha gestão de processos e não tinha liderança, vamos colocar assim, né? Não tinha o tato ali com o ser humano. E de fato foi muito benéfica, essa pessoa passou no processo seletivo para uma vaga melhor, uma baita de uma oportunidade, de um aprendizado, de salário, de tudo, enfim. Deu muito certo para essa pessoa. Então, assim,
De modo geral, a orientação é faça tudo ali, né, dentro de um ambiente harmonioso, mas se o seu gestor te tratar de maneira que não seja muito ética, se você realmente estiver querendo sair dali, enfim, considere outra possibilidade de se candidatar à vaga mesmo sem o aval do seu gestor. Agora tem uma questão, mesmo que seja com ou sem aval, jamais chegue na entrevista, no processo seletivo interno, externo e fale mal do seu gestor. Ah, quero sair porque o meu gestor, ele é isso, é aquilo, porque o setor é isso, é aquilo. Não, gente. Foque sempre no desejo de novos desafios, de novas oportunidades. Coloque motivação, tá? E não reclamação. Reclamação nunca dá certo. Então, sempre motivação, certo? E como última dica, não esqueça de falar bem da empresa, falar a respeito do quanto você gosta de estar naquela empresa, de trabalhar naquela organização, de fazer parte daquele time. Enfim, motivação sempre vence. Ali, quando ela está no nível correto, né, ela sempre vence, até mesmo o conhecimento técnico. Então, fique esperto com isso. Não adianta ter o melhor conhecimento técnico do mundo se você não tiver motivação, certo? Agora, pessoal, gostou desse vídeo? Curte, né? Se você ainda não está inscrito no meu canal, convido você, inscreva-se, toda semana tem conteúdo novo. André, eu gostaria de um atendimento individual, personalizado, gostaria de me preparar para todas as etapas do processo seletivo, revisão de currículo, reformulação, enfim, como que eu faço? Você realiza esses serviços? Realizo sim. Tem todos os meus contatos aqui abaixo, é só entrar em contato comigo, tá bom? E aí você vai ter acesso, inclusive, tem um link aqui de um formulário, você vai ter acesso, inclusive, ao valor de investimento que você precisa fazer para ter essa consultoria, ok? Bom, pessoal, um grande abraço, boa sorte no processo seletivo interno, externo, enfim. Um grande abraço e até o próximo vídeo.